alguns textos. Eu quero compartilhar contigo esses dois textos. Esses textos me chamaram muita atenção. O primeiro texto, você já conhece, ele foi decorado. Está lá em Números 6, 24 a 28. E esse texto diz o seguinte: falarão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhe: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Mas você vem falar de razão de ser igreja, usando um texto fora do contexto, aliança de Antigo Testamento. O que isso tem a ver com a gente? Tudo. Tudo porque a igreja, nesse período, é uma igreja em que ela tem um relacionamento com Deus dentro da realidade. Eu falo e você obedece. Do poder. Eu falo e você obedece. Se eu falar e você não obedece, essas maldições vão te acompanhar. Não é? Esse é o relacionamento desse contexto, desse texto que eu li para você. É um Deus que diz o seguinte: ó, tem um tempo, e você vai naquele tempo. Se você cometer esse tipo de pecado, tu leva esse tipo de oferta. Se não for assim, eu não estou satisfeito. Se não for assim, eu não vou aceitar o seu pedido de perdão pelo delito que você causou, pelo dano que você provocou. Nesse contexto, e a gente já percebe esse Deus, mesmo com relacionamento de poder, revelando o seu lado de amor. Porque ele está orientando para que, quando tivéssemos esse relacionamento que a gente vai ver no segundo texto hoje, na igreja de hoje, paz e certeza de que nos relacionamos com Ele, não por imposição, mas por liberdade. O que a gente faz com essa liberdade de vez em quando? Nós deixamos de ser pessoas que vivam o Evangelho na essência para ser pessoas intituladas cristãs, membros de uma igreja. Nós deixamos de ser o Evangelho que nós anunciamos aqui, agora, nesse exato momento, para ser pessoas igual às outras, quando saímos dessa porta para fora. A gente volta a viver como qualquer outro. Se dá vontade de enganar um, a gente vai se me engana. Se der vontade de você dar um tapa em alguém, você quer lá e meter a mão e dar um tapa mesmo no cara. Não quer saber. Se passa dessa porta para fora, é ser uma pessoa que não vive debaixo da bênção da paz que Deus provoca na sua vida quando você está vivendo. Eu quero que você tenha em mente que o relacionamento de Deus no Antigo Testamento é um, e no Novo Testamento o relacionamento de Deus como igreja é outro, a razão de ser igreja é outra. No Antigo Testamento, esse Deus que está dando essas orientações ao povo de Israel, está falando para um grupo político, um grupo, uma nação que se arma e conquista a ferro e fogo. Vai lá, em alguns relatos, nós vamos encontrar situações em que, naquela cidade, detona todo mundo. E alguém vai lá e resolve não fazer isso. Não, mas tem isso aqui que eu posso levar. E algumas situações complicadas também vai acontecer na vida. Porque a ordem foi dada o seguinte: vai lá e acaba. Não é para trazer nada de lá. Então Deus está se relacionando com esse povo, com o poder. Essa nação conquista as coisas em que foram propostas a ela. Tem uma cidade chamada leite e mel. Que cidade é essa? Canaã. Como é que vai chegar lá? É assim, assim, assim. Você pisou na bola, deixou a desejar, não vai entrar. Você vai. Geração morre no meio do caminho por não obedecer um Deus de poder.
história. Vai caminhando e quando chega em Jesus, muda todo o contexto. Por que muda? Porque o relacionamento agora passa a ser um relacionamento de amor. E é aí que a gente vai começar a caminhar agora sobre a razão de ser igreja. Porque no relacionamento de amor, nem importa a própria geração que vem da linhagem de Israel consegue entender muita coisa. Porque, primeiro, se espera um Deus de poder, não é isso? Então Deus vai entrar em Jerusalém, portando-se das suas armas, pronto para conquistar o trono, que trono é esse? O trono de Roma, pronto para fazer do Evangelho algo fenomenal através da força do seu braço. Mas não é isso que acontece. Se Deus começa a trabalhar um relacionamento, que é o que se estende, chega até nós, da seguinte forma: olha, se você quer ser alguém bem sucedido, não afronta, não confronta, não seja omisso, mas também não seja alguém que cause escândalo ao outro. Porque esse Deus de amor, estou vendo o teu sofrimento, estou vendo a tua dificuldade, estou falando para caminhar contigo. Porque se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que Deus elegia pessoas para falar em nome dele e a bênção só vinha através daquela pessoa. Mas quando você vê Jesus na cruz e você começa a ver esse relacionamento de poder, acabou, meu irmão. Agora é eu e ele. O véu do tempo está rasgado e quem fala agora é ele comigo e com você. O relacionamento agora se estreitou. Porque a desculpa minha é a seguinte: como eu não posso caminhar, não tenho temperamento para caminhar com Moisés, eu estou fora porque eu não vou muito do jeito que Moisés é. Então, a partir de agora, eu estou fora desse grupo. E posso até não herdar essa terra prometida, porque com esse camarada eu não caminho. Mas quando chega, Jesus vem e a gente começa a perceber e a encontrar a razão de ser igreja, a gente vai percebendo em Deus agora que faz você ser igreja onde você estiver. Aí, o segundo texto que me deram, assim, que me sugeriram aqui, e eu gostei muito, os textos que nós já conhecemos, já está em Atos 20, versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar, palavra-chave, testemunho do Evangelho. Qual é a razão de ser igreja? Do contexto que nós estamos vendo. A igreja tem testemunhado no Evangelho como ele é. Quando você entra dessa porta para dentro, quando você adentra esse tempo, você adentra esse tempo como alguém que tem prazer em servir a causa desse mestre, ou você apenas adentra esse tempo, primeiro porque a situação da sua casa está complicada, e você não acha que está de sua conta. Segundo, porque o seu relacionamento talvez não está muito legal e você quer achar respostas. E você, ao invés de colocar o seu joelho no chão e falar assim, eu tenho misericórdia de mim, você precisa se expressar e falar assim, pastor José, tem misericórdia de mim. Ao invés de você colocar a sua vida em devoção e ser igreja, você prefere vir fazer parte da igreja do pastor José. Você se retira do seu lugar de que alguém, ao título em você, que é vivo, que tem que produzir mudança no ambiente que você está, e joga essa responsabilidade
como uma questão administrativa de uma igreja local. Quando isso acontece, não temos igreja. Não existe igreja. O que existe é aquilo que eu costumo, de vez em quando, colocar para as pessoas. Um grupo de pessoas em que jamais vocês vão ver, alguém que está aqui vai ver, uma viatura policial parar naquela porta e vir aqui tentando prender alguém porque houve um roubo em tal lugar e estava envolvido. Aqui você não vai encontrar gente desse tipo. Você jamais vai ver alguém chegar ali com a ordem judicial porque alguém comprou e não pagou. Você não vai ver isso. Você não vai ver isso. Porque aqui é reunião dos santos eleitos e tal. Então você faz parte de um grupo de pessoas em que formaria o melhor culto que pode existir na face da Terra. Pessoas de um nível moral elevado. Pessoas decentes. Pessoas em que a sociedade olha para você e critica, e você nem entende por que te critica. E é muito simples, eu custei para chegar nessa conclusão. A sociedade olha para você e vê em você um padrão de vida que ela gostaria de ter e ela não tem. Aí ela tem que criticar você para se justificar nas atitudes que ela toma. Porque você não está envolvido com coisas que não levam a dignificar o ser humano e trazer a consciência que existe um Deus que é tão precioso que vale a pena pagar o preço que você paga por ouvir coisas em que ferem até o teu coração, em conduta, em várias realidades. Mas essas críticas vêm porque eles não têm essa responsabilidade de ter esse compromisso com esse Deus. Qual é a razão de ser igreja aqui, Deus? A razão de ser igreja é que Jesus quer um relacionamento comigo e com você, mas é um relacionamento real. E está acontecendo comigo e com você, nessa geração, nesse contexto que a gente está vivendo, uma coisa muito superficial. Se eu pedisse a alguém aqui para falar para mim o que é ser igreja, eu teria várias respostas. E uma das respostas talvez que eu pudesse ter é ser membro de uma igreja. É professar o nome de Jesus como Salvador, ser batizado, e fazer parte do coral, e da administração da igreja, e até chegar a ser pastor, ou estar ali no cargo de uma posição de destaque, está sempre em evidência, você vai dar essas respostas todinhas. E eu, aí, sua infelicidade, vou dizer uma coisa para você, nada disso é ser igreja. Ser igreja é você ter o seu trono dentro de você, entronizado por quem é de direito. É interessante ser igreja, irmão, não está vinculado à resposta de grandes massas ou multidões, mas é a pequena diferença que você faz no ambiente que você está inserido. Eu sei que é até meio antiético, mas vou falar de uma experiência pessoal minha. Tive que fazer um serviço em um determinado lugar e eu levei um profissional comigo que bebe muito, mas irmão, você não consegue ver que ele está mais assim do que. Mas alguém fala para mim, leva essa pessoa. E eu falei, rapaz, a logística está me fazendo correr, como não vou levar alguém assim? Leva essa pessoa. E eu levei aquela pessoa. Me surpreendi, porque sou um excelente profissional. E quando, primeiro dia, eu olhei aquela pessoa, falei, essa pessoa vai ter uma crise. Ela vai ter uma crise, porque agora ela não apelou para a bebida, e a maneira que ela está trabalhando, eu estou te contando, ela tem que sair daqui e levar para o médico. Eu cheguei para aquela pessoa, escandalize-se os irmãos se quiserem se escandalizar. Eu cheguei para aquela pessoa e falei, meu querido, olha só, você fica à vontade porque você vai pegar como profissional. Então, não, você é crente, eu não vou tocar em Deus. Rapaz, tu vai me causar um problema maior aqui. Tu vai lá e volta o seu estado normal. Não, seu estado, fica tranquilo, deixa comigo. Eu falei, cara, você está sem dinheiro, não é isso? Toma R$10, vai lá, bebe. Não, vou beber, pessoal. E foi segundo, foi terça, foi quarto, foi quinto, foi sexta,
E no sábado, a feição daquele homem era outra. Quando nós voltamos de lá, e chegamos no ambiente que nós estamos, algumas pessoas nos procuraram. O que é que tu fez com esse cara? Não. A igreja que nós temos que ser é essa que produz uma mudança natural. Não é querer trazer as pessoas para vamos passar por uma caixinha que nós formulamos, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Não é essa a igreja. A igreja é aquela que produz motivação no outro em querer mudar, em desejar a mudança. Nós estamos perdendo essa essência. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil eu vir nessa igreja e trazer o meu dízimo e colocar aqui. Estou em dia com o Evangelho. É muito mais fácil eu entrar nessa igreja, trazer minha oferta e olhe lá algumas até bem abastadas e falar, ó, está aqui, ia procurar o pastor, apertar a mão do pastor. Viu lá? Estou chegando junto. Irmão, isso aí não é essa igreja. Isso não é essa igreja. Essa igreja é você conseguir entrar essas portas, adentrar esse tempo e falar assim, obrigado. Obrigado porque a semana toda o Senhor ajuda a minha vida, de maneira que eu posso ter paz com as minhas atitudes. E alguns de nós não têm paz com as nossas atitudes. Alguns de nós estão se condenando. Sabe por quê? Porque a si próprio condena em relação à proposta que o Evangelho me apresenta. Eu estou na igreja, eu sou excelente mesmo de igreja. Sou o braço direito da minha liderança. Mas as minhas atitudes trancadas no meu quarto, as minhas atitudes no meu leito, ou aonde eu estou que nenhum olho humano vê, são atitudes que não deniguem a santidade do Senhor. Elas literalmente, elas afastam você do Deus que você diz que serve. Quando a gente fala da razão de ser igreja, irmão, é que nós estamos perdendo a essência de ser a igreja. Nós queremos ter a igreja. Nós queremos construir a igreja. Nós queremos fazer acontecer uma igreja, mas nós não queremos ser. Nós não queremos mostrar a essência do que é ser a igreja. O que tem motivado o meu coração a estar aqui? O que tem levado-me a estar caminhando junto com um grupo de pessoas que tem um propósito de anunciar o Evangelho? Aliás, é outra coisa interessante. Não é apenas de anunciar o Evangelho. Porque se nós olharmos, o que nós pregamos? Nós pregamos o Evangelho, não é isso? E eu costumo dizer o seguinte, olha, quando você for evangelizar alguém, não vai falar de outro livro da Bíblia que não seja do Evangelho. Porque Jesus veio para anunciar o Evangelho. Mateus, o irmão não vai discutir Apocalipse, não vai procurar outras coisas, que não vai trazer a consciência de arrependimento para a pessoa. Porque como eu e você acabamos fazendo isso, sabe o que nós estamos tentando fazer? Coagir as pessoas por medo para tentar se aproximar de Deus. Quando eu abro o livro de João, meu irmão, não precisa de falar mais nada. O texto fala por si só. E quem provoca a mudança não é você. O seu testemunho, a sua essência no Evangelho dentro de você, essa essência facilita o Espírito Santo agir na vida daquele que está sendo alcançado. Mas não é você que está provocando mudança nele, não. É por isso que você vive em crise, que eu vivo em crise. Porque eu tenho já meus dilemas do dia a dia. Alguns aqui talvez não. Só comigo 10 anos foi isso. Daqui tem que saber como é que vai fazer pagar as contas semana que vem, última semana do mês. Talvez só aconteça comigo. Mas se isso for a única razão da minha vida, não adianta nada eu estar sentado no banco de igreja, não adianta nada eu estar fazendo dízimo para a igreja.
A essência do Evangelho tem que estar vibrando dentro de mim. E isso, irmão, está fazendo com que a igreja perca a sua razão de ser. Ser igreja é ter plena convicção de que vale a pena morrer em prol do Evangelho. E é muito fácil falar em morrer. Se eu perguntar aqui, quantos aqui se colocaria sua vida em risco por causa do Evangelho? Aqui agora, nesse momento, todo mundo levantaria a mão. Duvido que não ficaria de mão abaixada. Ninguém ficaria de mão abaixada. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui entre nós. Agora vamos separar isso aí, vamos agora para o varejo. Vamos apanhar cada um e botar em contexto diferente. Ó, você vai para a Rocinha, aonde está com alguma dificuldade lá, e tem que alguém para testemunhar. Você está brincando comigo? Estou falando sério. Você não disse lá na igreja lá que você daria sua vida para o Evangelho? Tem gente lá precisando de ouvir lá e depende de alguém, e esse alguém é você. Você já vai pensar duas vezes. Vai me tirar do conforto do meu lar? Peraí. E a minha esposa, que ela pensa disso, e os meus filhos que acham disso. Razão de ser igreja é fazer com que aquilo que você vive, que você professa, seja uma realidade de testemunho na sua vida. Porque não vai precisar de você ficar querendo ganhar no grito ou colocando coisas muito complicadas para que o outro possa entender o plano de salvação. Apenas você viver a sua vida de rotineira, mas uma vida que reflita o temor de Cristo em você. Se isso acontece, automaticamente o outro reconhece e tem prazer e vai querer conhecer o Deus que você serve. Mas se isso não acontece, alguma coisa está errada. Nós precisamos voltar à essência da igreja. A essência da igreja não é o sistema que criaram. A essência da igreja não é essa organização institucional que nós criamos, não. A essência da igreja é Cristo habitando em nós de maneira excelente. E eu e você, e cada crente, ter a alegria e a paz de poder falar, não vivo eu, mas quem eu sirvo, vive em mim. Se eu sirvo Cristo, é Ele que vive em mim. Se eu sirvo aos meus interesses, é os meus interesses que vivem em mim. Se eu vivo a minha própria vida de qualquer maneira, é a minha própria vida que vai estar governando essa vida que eu tenho aqui. Agora, se eu, como igreja, quero ter uma vida comprometida com o reino, é hora de viver as situações. É hora de eu parar de olhar a igreja como alguns intitulam um pastor, e olhar a igreja como eu. Quem é a igreja sou eu. O pastor é o meu líder, é aquele que cuida de mim, é aquele que me orienta, é aquele que está comigo, é aquele que ora por mim. Aliás, eu costumo até falar para algumas pessoas o seguinte: quem é o pastor na igreja? É o crente, todo crente deveria ser. Porque se você ligar para o seu pastor 2 horas da manhã, nenhuma situação adversa estiver acontecendo na igreja, naquele momento específico, ele está orando especificamente por aquela situação. Porque ele não pode tomar decisões a partir do próprio entendimento dele. Quem governa ele não é o dono da igreja. Se é o dono da igreja, ele precisa de relacionamento. Relacionamento se constrói através de contato, conversa. E enquanto você dorme, ele está lá, pedindo a Deus a sabedoria para que eu não tome uma decisão que não seja favorável ao seu reino. Então todo crente tem que ser assim. Porque quando o crente começa a ser assim, a gente começa a entender o que é a igreja, e a cara da igreja começa a mudar. Mas enquanto nós estivermos confiando em que alguém pode fazer o que é responsabilidade nossa, nós vamos continuar com a igreja sem licença. Uma igreja onde se fala muito no amor de Cristo, mas não se vive o temor da palavra. Uma igreja onde os discursos são lindos, mas não existe vida que valide tudo que é anunciado lá dentro. Uma igreja onde aqui dentro nós somos pessoas excelentes, mas que lá fora nós não somos mais que parte de um grupo de pessoas. Uma igreja que aqui ora pelos nossos líderes, mas lá fora a sociedade fala mal deles. Então nós precisamos mudar a essência do que é essa igreja. Essa igreja não está isolada do mundo, está no mundo, mas vivendo a essência do Evangelho. Porque se nós estivermos no mundo como igreja, a igreja muda. Mas enquanto nós estivermos no mundo como gente comum,
a igreja vai continuar sendo uma igreja pura. Eu e você precisamos acordar para entender que a essência do Evangelho tem que ditar as regras da minha e da sua vida. Esse grupo está aqui pronto hoje para fazer uma coisa, apenas uma coisa: motivar, trabalhar e junto granjear frutos para a eternidade. Não, talvez alguns desses frutos nem venham para esses bancos. Talvez algum desses frutos nem venha querer, nem queira conhecer essa igreja, mas vai ser grande para a eternidade. E Deus sabe como lidar com esse tipo de coisa que nós não sabemos. Então, caminha, mas eu e você temos que ser facilitadores. Eu e você temos que estar trabalhando para que a nossa vida seja o exemplo maior, a base maior, o facilitador para que o Espírito Santo alcance essas pessoas. Pai de amor e de misericórdia, muito obrigado, porque nesta manhã nós podemos, Pai, falar contigo e ouvir, Senhor, o que tu queres de cada um de nós. Agora, Senhor, completa em nosso coração aquilo que o Senhor quer, em particular. Aquilo que o Senhor quer, Pai, no conceito de família, do seu lar, no seu mais íntimo, Senhor. Não deixe, Pai, que algum coração saia daqui magoado, porque não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho que o Senhor tem nos dado é um Evangelho que produz vida, é um Evangelho que sara feridas, não abre feridas. Ah, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. Se alguém aqui, Senhor, tem alguma dificuldade ainda de compreender o plano de salvação, e mesmo assim tem vindo à tua casa, Senhor, dá mais uma oportunidade, esclarece a mente deles, para que eles possam entender. E te servir não está ligado a um ritual, a te servir está ligado, Pai, a conhecer o Senhor e falar com o Senhor diretamente. Ah, Deus, cuida do nosso coração, perdoa as nossas limitações, porque a gente podia se dedicar mais, a gente não se dedica tanto quanto deveria. Perdoa-nos naquilo em que deixamos de fazer para benefício do reino e nos ajude a avançar, nos ajude a mudar de postura a cada instante, em nome de Jesus. Continua dando visão de reino ao pastor desta igreja, para que ele possa estar sempre, Pai, buscando, Pai, as melhores saídas em Ti, Pai. Mesmo que isso traga confrontos, Pai, que seja, Pai, confrontos que produzam edificação na Tua igreja. E que dessa forma, seu povo possa estar robusto na sua fé, para que nada venha afastá-lo do amor contigo, Pai. Toma a sua família em tuas mãos, as suas necessidades, aquilo que ele precisa, aquilo que ele sonha, Senhor, supre, Pai, o teu filho, Pai, que o teu filho possa em paz ministrar, Pai, a tua palavra, Pai, que teu filho possa em paz aconselhar, Pai, que teu filho possa em paz estar trazendo, Pai, saúde, Pai, emocional para a tua igreja. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu cuidado. Ser conosco durante todo o decorrer desse dia. Que a tua boa mão não se afaste sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.